Havia um segredo enterrado tão fundo que nem o próprio homem que o carregava parecia sentir o peso, mas os segredos, assim como os crimes, sempre encontram uma forma de vir à tona. Enquanto Renato Maia dormia na poltrona da sala, o rosto relaxado, os músculos afrouxados por um sono que ele não tinha escolhido, uma mulher o observava em silêncio. Sem ódio nos olhos. Sem medo. Com a frieza calculada de quem passou tempo demais sendo subestimada, e que finalmente, naquele momento preciso, havia decidido que o jogo havia mudado de lado. Mariana tinha aprendido com o mestre. E era hora de usar cada lição contra ele. Mas antes de falarmos sobre o momento em que tudo desmoronou para Renato Maia, precisamos entender como chegamos até aqui. Porque essa história não começa com uma taça envenenada ou com uma prisão dramática. Essa história começa com camadas, camadas de mentiras, de manipulação, de crimes que ficaram escondidos por anos sob uma fachada de charme e autoridade. Renato não era apenas um vilão de novela. Renato era um arquiteto do caos, e a Mariana foi, por muito tempo, apenas mais uma peça no tabuleiro dele. Só que as peças às vezes se recusam a ficar no lugar. Vamos começar pelo que talvez seja o dado mais perturbador de toda essa história, o detalhe que muda completamente a forma como enxergamos o personagem de Renato. Durante uma conversa tensa entre Mariana e Paulinha, num restaurante aparentemente banal, enquanto as duas compartilhavam uma refeição e uma desconfiança em comum, Paulinha deslizou uma informação que congelou o ar ao redor delas. Franklin, aquele homem que supostamente tentou fazer algo horrível com Mariana, não era um lobo solitário. Era um fantoche. Um cúmplice treinado, um capanga que seguia ordens de Renato. A cena toda, aquele episódio aterrorizante que fez Renato parecer um herói na hora certa, foi uma encenação cuidadosamente construída. Renato havia roteirizado o próprio perigo para poder surgir como salvador. Para que Mariana se sentisse em dívida. Para que ela ficasse presa, emocionalmente amarrada a um homem que havia manufaturado a necessidade que ela tinha dele. Pensa nisso por um momento. A frieza que isso exige. A ausência total de empatia que é necessária para usar o medo de uma mulher como ferramenta de sedução. Renato não amava Mariana. Ele a administrava. Como uma empresa. Como um ativo valioso que precisava ser mantido sob controle. Mas mesmo isso, mesmo essa revelação nauseante, não era o pior. O pior tinha nome. Vicente. Vicente era um homem comum, alguém que havia cometido o erro fatal de emprestar dinheiro, ou talvez de ganhar dinheiro, de Renato Maia numa casa de jogos. Quando Vicente começou a cobrar o que era seu por direito, quando ele ousou aparecer na vida de Renato e dizer "você me deve", o vilão tomou uma decisão. Uma decisão que não tem volta, que não tem justificativa, que não tem redenção possível. Renato colocou Vicente num carro, e fez o carro rolar barranco abaixo. Paulinha revelou isso com a voz contida de quem já processou o horror, mas os olhos de Mariana não conseguiram disfarçar. Aquele momento, aquela frase simples e brutal, foi o estilhaço que atravessou toda a armadura que Mariana havia construído ao longo do tempo. Porque até então, por mais que ela soubesse que Renato era perigoso, havia uma fronteira imaginária que ela inconscientemente acreditava que ele não havia cruzado. Ela estava errada. E é exatamente aí que a psicologia de Mariana começa a mudar de forma irreversível. Não é a traição sentimental que a transforma. Não é a manipulação, não é o orgulho ferido. É a certeza de estar casada com um assassino. É a descoberta de que o homem que dorme ao seu lado foi responsável pela morte de alguém. Isso ativa algo primitivo, algo que vai além do amor e do ódio, e entra no território da sobrevivência. Mariana para descer a esposa lesada. Ela se torna uma agente de justiça. Mas como investigar um homem que está sempre a 10 passos à frente? Como coletar provas contra alguém que apagou seus rastros com maestria por décadas? A resposta estava numa casa de jogos, num garçom de olhos cansados, e numa noite em que Renato Maia simplesmente não podia ser acordado. A cena da taça precisa ser apreciada com calma, porque ela é genial na sua simplicidade. Mariana não explodiu. Não gritou. Não ameaçou. Ela serviu um drink. Com um sorriso, com a voz doce de sempre, com aquela performance de esposa dedicada que Renato nunca questionou, porque sempre acreditou que ela era simples demais para ser perigosa. Vamos relaxar, meu amor. Espero que eu tenha acertado na receita do seu drink favorito. Renato brindou sem hesitar, porque o arrogante nunca imagina que a peça do tabuleiro possa jogá-lo. E quando os olhos começaram a pesar, quando o corpo começou a trair o controle que ele tanto prezava, ele ainda tentou reagir. Ainda arrastou os pés até ela. Ainda agarrou o braço dela com os últimos recursos de uma força que já estava escorregando pelos dedos, e perguntou com a voz embargada: "O que você colocou na minha taça?" Mariana não respondeu. Ela apenas esperou.
E quando ele afundou na inconsciência, ela se inclinou, olhou para aquele rosto que já foi fonte de tanto medo e tanta dor, e disse com uma tranquilidade assustadora: "Bons sonhos, Renato." Essa cena, pequena, silenciosa, quase íntima, é uma das mais poderosas de toda a trama. Por que não há gritos? Não há vingança espetacular naquele instante. Há apenas uma mulher recuperando o controle de uma narrativa que foi roubada dela. E agora, antes de continuar com o que aconteceu na casa de jogos e com a revelação que deixou até Angela sem palavras, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você acompanhou toda essa trama desde o começo? Porque se você está chegando agora, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, porque cada peça desse quebra-cabeça importa, e a gente está chegando no momento em que tudo vai se encaixar de uma forma que você não vai acreditar. E se você já está aqui faz tempo, deixa o like, porque esse conteúdo só existe por causa de você. No cassino, Mariana e Paulinha chegaram com nomes falsos e histórias inventadas, duas mulheres do Rio que vinham pela fama do lugar. Era uma performance. E Mariana havia aprendido com o melhor professor de teatro que a vida poderia oferecer, ainda que esse professor fosse também seu algoz. O garçom que elas encontraram conhecia Renato desde o início. Desde quando ele era apenas mais um homem ambicioso que chegou à cidade sem nada e começou a construir seu império uma mesa de jogo por vez. E havia um nome que apareceu nessa conversa que fez o sangue de Mariana gelar na veia. Onofre Pereira, o pai de alguém que ela conhecia. Um homem que havia sido envolvido nas jogadas de Renato durante anos. E a revelação que veio a seguir pintou um quadro ainda mais sombrio, porque Renato não estava apenas jogando por dinheiro. Ele estava jogando para tomar, para destruir, para construir seu próprio poder sobre os escombros de outras pessoas. E havia uma pessoa que impediu que o plano fosse completo. Uma pessoa que, sem saber ou talvez sabendo muito bem, ficou no caminho de Renato a cada passo decisivo. Maria do Carmo. Mariana voltou para casa carregando o peso de tudo que havia descoberto, e o que ela contou para Angela naquela noite foi sufocante. Renato havia tentado de todas as formas destruir a empresa do Carmo. Havia tendido armadilhas, havia tentado seduzir a própria Maria do Carmo para chegou mais perto, havia cercado o negócio por todos os lados. Mas ela resistiu. A cada movimento, uma bloqueada. A cada esquema, um obstáculo chamado Maria do Carmo. E foi por isso que Renato desviou o alvo. Foi por isso que Mariana apareceu na vida dele, não por amor, não por atração genuína, mas como parte de uma estratégia mais longa. Mais patiente, mais cruelle. Angela ouvia tudo com os olhos úmidos, porque ela sabia melhor do que ninguém do que Renato era capaz. Ela carregava essa dor no corpo, no sobrenome, na memória de uma irmã chamada Manu que havia sido destruída por aquele homem. E durante todo o tempo em que serviu aquela casa, em que abaixou a cabeça e fingiu ser invisível, Angela estava construindo algo. Coletando. Esperando. Porque Angela não era apenas uma empregada doméstica. O momento da revelação foi devastador na melhor forma possível. Quando Renato trancou Mariana no quarto com aquela arrogância de sempre, quando ele achou que mais uma vez havia neutralizado a ameaça de forma simples e eficiente, Angela abriu a porta. E quando ele desceu e encontrou as duas na sala, quando ele começou a rir com aquele desprezo que reservava para quem ele julgava inferior, Angela fez algo que ele jamais poderia antecipar. Ela tirou o uniforme. E embaixo daquela roupa de empregada havia uma policial disfarçada. O senhor está preso. Renato Maia. O homem que havia manipulado, roubado, aterrorizado e matado, o homem que havia subestimado cada mulher ao seu redor, ficou paralisado. E quando Jonas e Paulinha entraram com a polícia e as câmeras registrando tudo, quando a realidade finalmente chegou com o peso de anos de crimes, ele murmurou algo que resume toda a sua tragédia pessoal. Como eu pude subestimar uma empregada? Não, eu errei. Não, eu me arrependo. A única coisa que saiu da boca de Renato Maia naquele momento de colapso foi um questionamento sobre a própria inteligência, uma ferida no ego, uma confissão de que o verdadeiro crime, aos olhos dele, era ter sido superado. E Angela, com a dignidade de quem esperou muito por aquele momento, disse as palavras que carregavam toda a dor e toda a força da história delas. Eu também sou irmã da Manu. Seu pesadelo está só começando. Agora, o que vem depois disso? Porque uma prisão nunca é o fim de uma história assim. Renato Maia tem recursos, tem aliados que ainda não mostraram as cartas, tem segredos que talvez nem Mariana tenha descoberto completamente. A primeira possibilidade que precisa ser considerada é que o garçom do cassino não contou tudo. Há uma tradição em tramas como essa de que a fonte que parece completa está guardando a peça mais explosiva para um momento de maior desespero. Renato, na cadeia,
Pode tentar acionar alguém de dentro daquele círculo de jogos para destruir qualquer testemunho, e o garçom pode se tornar o próximo alvo. A segunda teoria envolve Maria do Carmo de uma forma que ainda não ficou clara. Se Renato tentou tantas vezes aproximá-la e cercá-la, é possível que durante todos esses anos ele tenha coletado informações sobre ela também. Informações que ele pode usar como alavanca mesmo de dentro de uma cela. A guerra entre eles pode não ter terminado com as algemas. E a terceira, talvez a mais perturbadora de todas, é sobre Guida. Uma mulher que ainda sente, que admitiu em lágrimas que o ódio e o amor por Renato se misturam de uma forma que ela não consegue controlar. Guida é uma vulnerabilidade. E se Renato ainda tiver como chegar a ela, mesmo preso, ela pode ser o vetor por onde toda essa estrutura construída com tanto sacrifício começa a rachar. Mariana venceu uma batalha. Mas a guerra tem muitas frentes. E o que fica, acima de tudo, é a imagem de uma mulher que foi tratada como ingênua, como decoração, como peça descartável, e que teve a paciência e a coragem de aprender a língua do inimigo para destruí-lo com as próprias armas dele. Bon sono, Renato Maia. Você escolheu subestimar as pessoas erradas. E elas não vão deixar você esquecer disso.